Olá, pessoal. Tranquilo? Vamos trabalhar hoje o primeiro reinado. Hoje vamos trabalhar, o primeiro reinado. Vamos dar primeiramente uma passada no processo de independência do Brasil e em seguida vamos estudar como foi esse período de Dom Pedro I, né? Ele que vai ser coroado em dezembro de 1922 e ele vai abdicar o trono em 7 de abril de 1831. No momento que ele sai, nesse mesmo ano, começa um período no Brasil chamado período regencial. Então, nós vamos trabalhar justamente esse momento aqui do ano de 1822. Vamos fazer uma retrospectiva. Família Real chega aqui mais ou menos em março de 1808, abre os portos, né? Coisa que nós já vimos em aula passada, abre os portos às nações amigas, os navios ingleses começam a chegar para vender seus produtos e levar matéria-prima. Há uma série de transformação e, ao mesmo tempo, dá-se-á um processo de independência, né? Vamos lembrar que nossos vizinhos quase todos já conseguiram seu processo de independência, né? Argentina, Paraguai, foi mais tumultuado. E o Brasil, a metrópole, de certa maneira, foi controlando ali. Vai levar 14 anos até esse processo. E mesmo assim não será da noite para o dia. A independência é em 1822 e só em 1924 o primeiro país importante, que é os Estados Unidos, vai reconhecer a independência do Brasil, tá? Em 25 ele já perde uma importante província, que é a Cisplatina, que vai conseguir a sua independência do Brasil, que é o Uruguai. Bem, a família real que está no Brasil, ela vai ser obrigada a voltar após um movimento em Portugal chamado Revolução Liberal do Porto. Nós já tínhamos até mostrado ele aqui, tá aqui. Tá? A Revolução Liberal do Porto. É uma revolução dentro das chamadas revoluções do século XIX. Ocorre também na Espanha, em que aquelas monarquias absolutistas já era. Né? Havia uma tendência de eles tentarem voltar aquilo após Napoleão Bonaparte, depois do Congresso de Viena. Mas essas revoluções que se espalharam, principalmente depois da chamada a Primavera dos Povos, então haverá séries de movimentos. Nós vamos ver mais na frente que isso aí haverá uma tentativa. Portugal dá logo um break. Né? E o que acontece lá? Eles vão reformular a Constituição e diminuir o poder do monarca. Ele é obrigado a voltar, senão vai perder a coroa. E ele não enrola, ele só volta para lá, para Portugal, em 1921. Assim como ele enrolou para vir para cá, enrolou Napoleão Bonaparte, que decretou o bloqueio continental em 1806, ele só sai de lá em 1807 e no final do ano fugido. Movimento influenciado pelas ideias dos economistas liberais, né? Entenda-se principalmente o grande nome Adam Smith, e a família real obrigada a retornar. Obrigada a retornar com todos os seus membros. Enrola, deixa o primogênito aqui. E lá haverá uma elaboração de uma nova Constituição, né? Às vezes nos concursos comum eles chamar Carta Magna, já guarda, é a Constituição, que eliminasse os poderes absolutistas do rei D. João VI. O rei vai existir, mas o parlamento agora tem mais força. Parecido com o que ocorre no século XVII na Inglaterra, dentro do processo chamado Revoluções Inglesas. E eles, o que eles querem mais? Que o Brasil volte a ser uma colônia. Não tinha mais jeito. Ele está aí forçando o cara a se rebelar, tá? É como você tem um menino, né? Criou no chicote, ele tem 18 anos, já sai, tem namorada, já chega de madrugada, daqui a pouco tu quer que ele se comporte como ele tivesse de novo 10, 12 anos. Não tem como, daqui a pouco ele sai de casa. É isso que vai acontecer. Quando aqui no Brasil se escuta a notícia que eles querem a recolonização, entenda, fechamento dos portos, entenda, a volta da exclusividade comercial, exclusivismo. O Brasil só comprar e vender de Portugal. Pacto colonial. E a elite aqui não quer. A elite aqui não aceita. Não aceita, e aí com isso o que a elite daqui vai querer? Arrumar, né, um apoio, uma figura para a independência. O que era mais fácil? Pegar Dom Pedro. Por que era mais fácil Dom Pedro? Porque ele era filho do rei de Portugal, cara. Então isso facilitava a jogada com um país mais poderoso que era
a Inglaterra. Então não foi à toa. Rocha, o que que tu acha, na tua opinião de historiador, se não fosse o Dom Pedro? Aqui seria um fragmentado, né? A Inglaterra possivelmente invadiria o Brasil, o Portugal. Então, o que vai facilitar a manter essa mesma formação geográfica é porque Dom Pedro era filho de Dom João VI. Isso ajudou bastante. Mas não vai ser tão fácil. Aqui, em alguns locais onde os comerciantes portugueses tinham mais força, eles vão reagir. Vai custar muito. Por exemplo, eu contei já para você essa história. Independência 7 de abril de 22, mas o Amazonas só será informado oficialmente da independência em novembro de 1823. Até 1823, em novembro, o Amazonas oficialmente não está sabendo de nada. É porque é distante? Não, por causa da reação. E na região norte, uma reação muito forte e violenta foi em Belém, porque a região norte era ligada direto com Portugal. Então, o processo da independência era como se aqui continuasse dominado por Portugal. Né? Ela não era administrada pelo resto do Brasil. E aqui acontece, há uma reação e vai vir uma comitiva para conversar aqui. Nesse mesmo período, o Dom Pedro está fechando o Congresso. Foi uma série de tumulto no Brasil. Tanto que alguns concursos públicos ele traz esse período lá no seu edital como a consolidação da independência. Os trâmites para a consolidação da independência do Brasil. Porque sempre foi mostrado como uma coisa romântica. Independência ou morte, parece que não houve reação nenhuma. Houve. Menos traumática do que em alguns lugares, mas houve. Bem, família real voltou, 1821, pressionada pela situação política que afetara Portugal, a família real é obrigada a voltar, senão perde o trono. Dom João VI passou a governar o governo, para o seu filho Dom Pedro, que era príncipe regente, posto de Dom João VI quando ele chegou no Brasil. E aí, depois de coroado, que vai ocorrer só em dezembro de 22, será o futuro Dom Pedro I. E olha bem o que ele já escreve, o que ele já diz. Pedro, se algum dia o Brasil se separar de Portugal, antes fique para você que há de honrar e respeitar, do que para qualquer um desses aventureiros. Quer dizer, a ideia de que o Brasil ia lutar pela independência era eminente. Chico Buarque até vai colocar isso aí, né? Mais tarde, numa de suas letras musicais. E aqui a família real voltando um quadro de Deblé, tá? Lembra aqui do Pelourinho? Vai voltar. É aqui nesse episódio que eu já contei que Carlota Joaquina vai jogar o seu tamanco, né? Ela pega, imagina que é meu celular, entra num barcozinho, vai pro navio mesmo, de lá ela bate no casco do navio e ela diz o seguinte: dessa terra maldita eu não quero nem um pó, e joga o tamanco no meio do mar. Ela tinha maior raiva daqui. Ele foi embora, a família real vai embora em 1821. Quando ele chega em Portugal, o pessoal vai conferir, né? Cadê todo mundo? Cadê? Tá faltando um, tá faltando. Mas tá faltando um, não foi um qualquer, não. Faltou o primogênito, né? Dom Miguel estava lá, né? Dom Miguel, irmão dele, possivelmente não era filho de Dom João VI, porque a mãe dele, a Carlota Joaquina, era danada. Tá todo mundo lá, mas o primogênito não tá. O que acontece lá? Com a aristocracia portuguesa, com os deputados de lá, que fizeram a Revolução do Porto, pode voltar. Por que ele falaram e obrigaram que Dom Pedro voltasse? Porque ele sabia que Dom Pedro ficando no Brasil era um prenúncio, era um passo para o processo de independência. Ele disse, não, pode vir para cá, o Brasil vai ser colônia. E aí, quando ficou aquele vai, não vai, né? Lá próximo, onde hoje é a Praça da República, no Rio de Janeiro, onde a família real se hospedou, né? Onde mais tarde uma neta dele, aí, de Dom Pedro, vai assinar a libertação dos escravos, e tudo no mesmo prédio. Ele, pressionado pela aristocracia para tomar uma posição, né? Pelos irmãos Andrada, que foi os baluartes da independência, né? Escreve a seguinte frase, falando para a multidão, né? Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. E diga ao povo que eu fico. Quando ele diz isso,
né? Já foi o estopim. Era como se ele mandasse já um recado para a esquadra militar, né? Naval brasileira. E o que é que acontece no porto? Não deixam a esquadra portuguesa encostar. Quer dizer, ele já peita Portugal ali, não estava independente. Né? Quem mandava no Brasil era Portugal, mas ele já estava dando a ordem, né? Mais ou menos uns 24 anos de idade, mas já estava dando a ordem. Eu, particularmente, acho que nem foi ele que escreveu o discurso, foi o Zandrada, tá? Que eram os grandes intelectuais, grande mentor, quem vai negociar a nível internacional, buscar apoio para a independência, sentar na mesa de negociação. Eles eram intelectuais. Então, quando ele diz isso, a esquadra que vem buscar não consegue atracar e vai obrigada a retornar. Então, ele já deu um recado. Isso é janeiro, tanto que em setembro não tem jeito. Né? De novo, Portugal vai pressionar e ele vai ser obrigado a tomar uma posição. Ele é pressionado. Mas, para a escolha dele, repara bem, não é só o caso de ele ter sido filho. Né? Há todo um trâmite aí. E uma delas é que ele se compromete, né, a manter os privilégios dos latifundiários. Né? Vai manter o sistema escravismo, vai manter as grandes terras. Então, quer dizer, não vai mudar praticamente nada na estrutura social no Brasil. Só que em vez de estar ligado por Portugal, Dom João VI mandando, quem está mandando é Dom Pedro I. Praticamente é isso. O Brasil não muda muita coisa. Continua os portos abertos, privilégio para a Inglaterra continua, que vai durar muito, aquele tratado de 1810, de aliança e amizade, ou tratado de navegação e comércio, tem 2 nomes. E olha que o que eu falei está escrito bem aqui, ó. Os grupos agrários manifestam interesse e pedem para o príncipe regente Dom Pedro que fique e proclame a independência, né? Claro que não vai ser bem assim da noite para o dia, né? Então há todo um trama político nisso aí, né? A partir dos primeiros dias de 1822. Tem mais alguém chegando aqui na área, deixa só aceitar o nobre amigo. Jogada política dos senhores de terra e de escravo, aristocracia rural, para preservar os interesses da classe proprietária e de terra. Então, esse grupo, que é isso aí, o grupo lá dos brasileiros que estão na cidade já tem um outro interesse. Eles querem que os privilégios que tinham os comerciantes portugueses sejam tirados, né? Sejam tirados. Tanto que Dom Pedro, né, ele vai se voltar mais para os brasileiros. Tinha esses 2 partidos, tá? Partido dos brasileiros e dos portugueses. Ele se volta mais para os portugueses, os brasileiros. Deixa eu abrir aqui um parênteses para uma curiosidade. Lembra quando eu disse que a independência só será comunicada ao Amazonas em novembro de 1823? Vai ser mais ou menos assim mesmo, do jeito que eu estou falando. Vai estar uma comitiva aqui, né, querendo saber se aqui vai reagir igual Belém, que foi para a luta, e vai negociar com os brasileiros que estão aqui. Olha o que eles exigem. A comitiva quer saber se eles vão jurar lealdade ao novo imperador. Eles olham, nós podemos fazer, não tem problema. Mas nós temos uma exigência. A comitiva, digo, sim, qual é a exigência? É que todos os cargos administrativos sejam dados a brasileiros e não portugueses. A comitiva de fechou. Repara que era fácil negociar, fácil. Eles iam conseguir anexar a parte do Amazonas a Dom Pedro, significa juramento de lealdade, sem dar um tiro. Na mesma noite, eles se ajoelham, né? Vão jurar lealdade, e esses que serão os futuros administradores. Ao amanhecer do dia seguinte, todos os portugueses que estavam com cargo administrativo pegaram o bico. Tá? Então tinha esse problema do anti-lusitano, né? Esse sentimento anti-lusitano, muito forte em Pernambuco, né? Que significa, né, chateado ou contra os portugueses. Não muito tempo depois, Dom Pedro vai começar a inverter novamente. Em vez de ficar do lado dos brasileiros, ele começa a se voltar do lado dos portugueses. Não vamos esquecer de um pequeno detalhe, né? Dom Pedro nasceu em Portugal. Ele, na verdade, é português. E abrindo mais uma curiosidade, né? Ele que está enterrado em São Paulo, Dom Pedro faleceu na mesma cama onde ele veio ao mundo. A única coisa dele que está em Portugal é o coração que foi tirado. Tá? Ficou na cidade do Porto. E ele morre de tuberculose.
Arranjo político para garantir os poderes na mão dos grupos do proprietário de terra e senhores de escravo. Então, repara bem, eles queriam isso. Não, Pedro, garante aqui, a nossa boquinha continua mesmo? Garanto. Vamos continuar com o trabalho escravo? Lembra que o processo de independência já rolava em outros países da ex-colônia espanhola, né? Vinha a independência, já tornava república aí, porque era uma pressão inglesa, que até dava um apoio, porque ele estava afim de uma sociedade de consumo. Só que aqui quem mandava era uma aristocracia, né? Pouca, mas quem mandava no Brasil quase tudo. Era dono da maior parte das terras, não vou mexer, a terra é tua. Porque com a independência ele podia ter anexado. E os teus privilégios continuam. Foi esse apoio que ele vai conseguir, tá? Esse é o brasão do Império Brasileiro, né? Muito parecido lá com da linhagem dos Braganças, né? E Orleans, aquela mesma dinastia que vai assumir em Portugal a partir de 1640, depois da União Ibérica. E aí nós temos a independência em 22. Aquele quadro bonitinho pela América, ele vai ser pintado entre 1886 e 1888, ele vai levar ali por volta de uns 66 anos para ser pintado, né? Eu já vi historiadores empolgados, já arredondam, é 100 anos, mas 66 é muito tempo, né? Para ele ser concluído, após o grito do Ipiranga, né? Aquele quadro nada mais é para mostrar, né, aquela visão romântica da independência, ele no cavalo, não é mentira, né? Nem cavalo ele tá no jumento e com uma dor de barriga miserável. Ele foi fazer uma visita em São Paulo e, na verdade, visitar sua amante, a Marquesa de Santos. Na volta, enquanto ele está ali nas suas necessidades, chega um aviso, né, da pressão portuguesa em cima deles, aí ele se aborrece e toma uma posição. Logo mais a gente fala sobre isso. Então, independência do Brasil, forma de governo. Enquanto os outros países, né, ou ex-colônia, tornando-se país com a independência, como foi o caso dos Estados Unidos em 1776, precocemente, né, em relação aos demais, todos eles estão se tornando uma república, né, e federalista. As províncias, né, com certas autonomias. E o Brasil vai começar diferente. Ele vai começar uma monarquia e não federalista. O Brasil adotaria uma monarquia como forma de governo, o único. O afastamento do povo. Esse afastamento do povo vai ser um dos motivos que vai levar tanto Dom Pedro I a abdicar, como mais tarde o Pedro II a ser obrigado a pegar o beco, né? Na proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Eram dois monarcas não muito próximos. Só que esse, além de ser mais distante, ele tinha antipatia, né? Porque ele era muito, como ele era português de nascimento, ele começa a se voltar mais para questões portuguesas e ainda fica uma desconfiança de que ele está de novo, né, querendo fazer uma relação mais próxima com Portugal, para ele não perder o trono dele de lá. Vai ter até uma revolta em 1824 em Pernambuco de novo, por conta disso. Cerimônia da coroação vai ser uma grana, mas vamos lembrar que o papai dele, quando foi embora, vou ali rapidinho comprar um cigarro lá do outro lado, levou a grana todinha, levou a grana, deixou ele aqui, mas sem nada. O Brasil já nasce quebrado. Tanto que para os acordos, né, de 1825 da independência, o Brasil vai pagar uma senhora grana para Portugal. Como ele não tem dinheiro, né, quem vai emprestar o dinheiro? A Inglaterra. E que grande dinheiro é esse? Que era uma senhora fortuna. Por curiosidade, ou aliás, por coincidência, olha só a curiosidade. Esse montante era exatamente o que Portugal devia para a Inglaterra. Então, o dinheiro não passa nem por aqui, né? O dinheiro que Portugal devia à Inglaterra, a Inglaterra empresta ao Brasil para pagar Portugal a indenização da liberdade e Portugal devolver para a Inglaterra. Sacou a jogada? Bem, independência do Brasil de 22, conservadorismo. Ele quer dizer o quê? Não há grandes mudanças. Estrutura continua sendo latifundiária, economia agrícola, atender o mercado externo. Lembra lá do plantéio? Continua o que se produz, a maior parte das coisas é para fora. Tanto que nós temos sérios problemas de desabastecimento. Monocultura, né? Foi o açúcar, agora o café. Mão de obra continua escrava e dependência do capital inglês, né?
que é a libra esterlina, que era a senhora do mundo, né, na época. E aí nós vamos ter aqui algumas províncias que contestam a independência. Aí para você entender que o processo da independência não foi suave, ela teve seus traumas sim. Mas sempre foi mostrado assim como se fosse uma coisa maravilhosa, né? Independência morte, tudo bonito, aquele coisa. Pronto, já está liberto. Não, tem província que não aceita porque vai perder, né? Bahia vai perder, Maranhão vai perder, Cisplatina, que já não se sentia do Brasil mesmo, nunca se sentiu, também. Só entenda, Cisplatina hoje é o Uruguai, tá? Ela vai conseguir o apoio, né, de tropas argentinas para a sua independência. Falava outro idioma, falava o espanhol, né? Quem anexou, vamos só lembrar, quem anexou essa província cisplatina foi Dom João VI, o papai dele. E aqui no momento da independência ela começa a lutar para ser desligada. Então observa que há vários pontos de revolta, né? No Pará, pô, o Grão-Pará, como eu te falei, ele era administrado direto por São Paulo, por Portugal, né? Ele não era bem vinculado aqui, desde o quarto governo geral já estava separado. Piauí, Maranhão e a província cisplatina. Processo de independência, o reconhecimento da independência, olha, foi em 22. Mas o primeiro país a aceitar levou 2 anos, os Estados Unidos. E foi o presidente James Monroe, o 5º presidente da República dos Estados Unidos, que ele tinha um lema: a América é para os americanos. A frase correta é América para os americanos. Esse é só para ficar mais fácil para entender. O que é que essa frase, o que é que esse lema dele tem? Já é a doutrina imperialista americana do expansionismo e dos seus tentáculos de influência. A ideia era o seguinte, de que a influência nos novos países que estavam surgindo na América, que não fosse, vamos dizer assim, comandado pela Península Ibérica, entenda-se Portugal e Espanha, e entender eles, né, os americanos, que era eles que tinham que ter influência, entendeu? Então, a América para os americanos já é dentro de uma doutrina, né, dos tentáculos imperialistas americanos, que os países deveriam estar sob o seu comando, né, sob a sua influência, e não de portugueses, e não de espanhóis. 5º presidente dos Estados Unidos. Então ele aceita. Isso foi fundamental? Foi. Era o maior país da América. Beleza? Depois vem Portugal. Na verdade, se você pesquisar muito historiador, inclusive eu, né, nem gosto dessa data 26. A Inglaterra praticamente aceita num acordo que está aqui, porque é ela que vai intermediar o acordo. Eu, como historiador, né, eu entendo que, na verdade, foi Dom João VI que negociou ali por trás. Ele não tinha mais tanto poder em Portugal, mas sabe, né? O cara que deu a independência é filho dele. E ele é amigo do rei de da Inglaterra, né? Então era fácil ele chegar lá pro rei e dizer, bicho, pô, é meu garoto que tá querendo comandar lá, ajuda o gato. E a Inglaterra vai para a mesa de negociação com Portugal e Brasil. Por isso, a maioria dos historiadores já dá essa data. Inclusive, se você pesquisar, ele já coloca 25. Então, o que teve nessa negociação entre Portugal, o ex-dono daqui, né, com o próprio Brasil? Depois de vai lá, vem cá e viu que não tinha mais volta. Tudo bem, vocês conseguiram a independência? Aqui não diz, tá? Porque aqui é uma coisa bem resumida. Quando o Brasil assina, né, o acordo com Portugal, ele tem que se comprometer a não reconhecer, não apoiar nenhuma outra província portuguesa que queira o processo de independência. Entenda-se colônias na África, que eram várias, dezenas. Então o Brasil teve que fazer o seguinte, olha, eu vou aceitar a tua independência, mas tu fica quieto aí, porque o outro que tentar a independência eu vou quebrar no pau. E fez mesmo isso alguma. Então o Brasil assinou não reconhecer e não se meter. E reconheceu pagar uma bagatela de 2 milhões de libras esterlinas na época, alguns, né, milhares de dólares hoje. E onde que o Brasil tinha esse dinheiro? Que Dom João VI limpou os cofres. A Inglaterra entrou para... Tem.
E que dinheiro era esse? O próprio dinheiro que Portugal devia para a Inglaterra. Eu imagino que esse dinheiro nem saiu de lá, né? É o dinheiro que Portugal deve para a Inglaterra, que a Inglaterra empresta para o Brasil, que paga para Portugal, que volta para a Inglaterra. Né? Aqui por trás também, o que Portugal, a Inglaterra exige? A manutenção do Tratado de Navegação e Comércio de 1810, né? E que o Brasil comece a acelerar o processo da extinção do tráfico negreiro, né? Tráfico negreiro é o nome do comércio que se dava, né? A palavra é legal, o nome é esquisito. O ilegal era o contrabando negreiro, que no Brasil só é oficializado a partir de 1850, depois da lei Eusébio de Queiroz, tá? Mas isso aí é uma coisa para mais na frente. Tranquilidade? Bem, então aqui o Brasil está independente. Vamos recapitular, 22 de setembro. Eu nem comentei uma coisa aqui que é até interessante. Não tem aqui não. Só estou voltando para você entender aqui. Lembra quando eu disse aqui, né, que ele já vai peitar Portugal, né, não deixando os navios encostando, há uma coisa que ela passa um pouco despercebida nos livros. Eu vejo muito pouco em livro, mas já vi em vários concursos, já vi em vestibular. É uma coisa que esse príncipe regente vai fazer em maio de 22, em maio, a independência é em setembro, tá? Ele vai criar uma coisa que será chamada de cúmplice. Cúmplice do termo cumprir. Olha só que ele baixa aqui com o apoio dos deputados, né? Ele estabelece que a partir daquela data, todas as determinações vindas de Portugal para o Brasil só passariam a valer no momento que ele desse o aval. Por isso o termo foi o cúmplice. Tu imagina? Ainda não está independente, mas ele já está dizendo que é ele que manda. Mas não está independente. A lei vindo do parlamento português para o Brasil tem que passar pelo aval do Dom Pedro. Quem é que dá vamos dizer, essa bagagem para ele, essa moral? Os deputados. Então você percebe que a ideia da independência estava ali a qualquer momento. Né? Então, maio de 1822, ele cria o tal do cúmplice. Bem, então agora ele é independente, o Brasil, e nós precisamos da nossa primeira Constituição, conhecida como Carta Magna. Deixa eu tomar uma aguinha. E a primeira Constituição, logo em seguida, depois da independência, né, em 23, já monta ali uma Assembleia Nacional Constituinte, deputados representando as províncias e começa a discutir. A nossa primeira Constituição, ela terá como modelo a Constituição das monarquias europeias. Tudo bem, vamos criar aqui as leis. Nós estamos nos primeiros dias de novembro de 1823. Os primeiros dias, né, de novembro, quando chega no ouvido de Dom Pedro, Constituição quase prontinha, ela seria promulgada, tá? Depois, a gente para a aula aqui, vamos tirar dúvida, quem não lembrar, né? Eu vou botar lá no chat, você vai escrever bonitinho, ou então depois mando no grupo. A diferença de uma Constituição outorgada e promulgada, tá? Depois me volta aí para mim poder relembrar para vocês. A nossa primeira Constituição seria promulgada, estava quase pronto para ser promulgada ainda em 23, mas no início de novembro, por curiosidade, mesmo período que a comissão está chegando no Amazonas para negociar a aceitação da sociedade amazonense como Dom Pedro sendo o imperador, né? Pedindo que eles, ou perguntando se eles aceitariam, que eles fossem jurar lealdade ou não. Estão negociando. Nesse mesmo momento, o integrante do Partido dos Portugueses chega no ouvido de Dom Pedro, olha, cuidado, eles estão aí colocando dentro da Constituição um anteprojeto que vai te ferrar. Vai me ferrar como? Diminuir os teus poderes. E aí ele fica puto, tá? Ele descobre que há um trama lá, um drama, né? Aliás, um trama
político para diminuir o poder dele, como foi feito em 1820 em Portugal, na Revolução Liberal do Porto. Uma constituição que diminui o poder do monarca e dá uma autonomia maior ao parlamento, como a Inglaterra o fez no século XVII, que vale até hoje. E ele se chateia. Então, a Assembleia de 23, isso aqui é novembro, tá? Daqui a pouquinho eu explico isso aqui. Esse anteprojeto que tanto o deixa aborrecido, ele traz essas coisas. Eleições indiretas, para ele tudo bem. Voto censitário, baseado na renda do cidadão, não vai mudar. Limitar o poder do imperador. Aí ele fica... Tem uma outra coisinha aqui que aqui não tem tudo, né? Ele vai trazer também aí a vaga no Senado vitalício, o senador vitalício. Aquele cara foi escolhido senador, só sai morto. Tá? Eu vou comentar aqui algumas coisinhas antes de chegar na parte que ele ficou chateado. Tanto que essas coisas aqui ele não vai mudar, ele vai mudar isso. Tá? Então, quando ele souber disso aqui, ele vai lá e fecha o Congresso. Esse episódio será chamado, né, nos concursos públicos, ele vem como A Noite das Agonias, que é uma referência àquela agonia dos deputados, né, constituintes, de senadores, querendo saber qual será o seu futuro, né? Sabendo que o imperador se aborreceu, cercou-se, né, das forças militares do seu lado, né, arrancou a Constituição de lá, levou, né, ela seria promulgada e depois ela será outorgada. Lembra que eu falei que eu vou fazer a diferença? E aí ele fez Congresso. Qual vai ser o resultado no dia seguinte? Alguns serão presos, todos vão perder o seu cargo, ele vai fechar o Congresso, todos vão perder o seu cargo. Uns presos, outros, inclusive, vai ser exilado. Por isso o termo Noite das Agonias, em referência a o que vai acontecer comigo. Alguma coisa vai, tá? Então vamos por parte. Eleição indireta. Aquelas eleições em que o povo não vota. Tá? Voto censitário significa só pode votar ou ser votado quem possui uma renda. Geralmente, o voto censitário, que isso muda de país, de localidade, no Brasil ele foi uma referência de ganho anual. Tá? Oi, diga. Quem está com dúvida aí? Silvia, Anderson, quem foi? Alô? Quem foi que falou? Por favor, quem foi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém falou, né? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, mestre, estamos ouvindo sim. Sim, professor, tudo ok. Mas custa a responder. Quem foi que estava perguntando alguma coisa? Cortei até o raciocínio. Quem era que queria falar alguma coisa? Quer lembrar? Fala de novo aí. Bem, então vamos lá. Por que Constituição da... Professor, deixa eu falar que não quero falar. Pois é. O que foi? Professor. Tô ouvindo. Professor. Tô ouvindo. Professor, então quer dizer que eu vou... Tá ruim. Agora eu não consegui. Em dias mais elevados que as outras. Não estou conseguindo te ouvir não, Fernando. Não consegui te ouvir, não te entendi. É porque eu estou perguntando. Tá perguntando. Quer escrever? Oi, professor. Pode falar. Quando a frase é maior, que corta, Fernando. Segue a aula. Tá legal. Escreve aí, Fernando. Faz um resumo. Tá bom? Mas não era tu que tava falando agora não, não era? Bota aí, não fica com dúvida não. Então vamos lá. Quando eles criaram aqui o voto censitário, tá? Que vai durar até a Constituição de 1891. Eles procuraram um referencial para esse ganho anual. E eles escolheram alqueires de farinha. Olha aí, nós que somos da região norte. Eu vou fazer uma adaptação, tá? Eu vou fazer uma adaptação.
Então, era mais ou menos assim. Eles falaram o seguinte: alguém para ser candidato, né? Para ser candidato. Então, quer dizer, para ser votado. Ou para escolher o candidato, né? Para votar. Então, para ser votado ou votar, tinha que ter uma condição. Todo o ganho dele anual, né? Fazenda que ele possuía, né? As plantações de café, o gado, tinha que ser algo referente. Eu vou inventar aqui que eu não me lembro a cifra, mas era mais ou menos isso: 100 mil alqueires de farinha. Era alqueire de farinha. Eu vou traduzir para uma coisa mais simples nossa: saco de farinha. Então, quer dizer, tudo que eu tenho, né, tem que ser algo correspondente que dê para comprar 100 sacos de farinha. Só para você entender. Não é que eu tenha que ter os 100 sacos de farinha, tem que ser correspondente. Como eles usaram a farinha, que era algo que os escravos gostavam bastante, né? Então se comercializava muita farinha naquele período, ainda hoje. Essa Constituição levou o apelido de Constituição da Mandioca. Algumas constituições no Brasil, ela tem apelido que é obrigado a saber. Por exemplo, a polaca é uma outra muito famosa, de 1937, da Era Vargas. Quando num concurso falar polaca, tem que. A Constituição Cidadã, 1988, a última. Em prova, em concurso, o cara tem que saber, ele é obrigado a saber. Então, repara bem que aqui não tem uma palavra, que eu vou trazer uma outra palavra estranha, né, que não é do dia a dia. Eles vão trazer um sistema eleitoral, porém não sufrágio universal. Sufrágio universal significa uma eleição sem restrição. Aqui tem restrição. Não vota mulher, não vota analfabeto. 1891 também não vota mulher, não vota analfabeto, tá? Só que aqui também não vota liso. Então, as nossas eleições são restritivas. Vamos lá, aquelas duas palavras estranhas. A Constituição seria promulgada. Constituição promulgada é uma Constituição elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Significa que é como se o povo estivesse fazendo a Constituição, uma vez que os deputados são escolhidos em suas comunidades, né? No caso, as províncias, são representantes dela. E a outorgada é aquela que o Poder Executivo impõe, no caso, o imperador, ou o presidente da República, ou um rei no determinado país. Então, a outorgada ela é imposta e a promulgada ela é elaborada, ela é discutida. Ao longo da nossa história, nós tivemos promulgado e outorgado. É que nem eleições direta e indireta. Nós tivemos aí, pelo menos, deixa eu calcular, 5, 7, 8 presidentes escolhidos de forma indireta no Brasil, né? Se mais tarde alguém quiser aí, eu enumero na ordem cronológica. De todos os presidentes, desde o primeiro em 1891, nas eleições, até o último, do atual presidente da República, 8 foram escolhidos indiretamente. Então, nós tivemos constituições promulgadas, constituição outorgada ao longo de nossa história. Mas o que não interessa nesse momento, por que Dom Pedro vai ficar chateado? Por que ele vai fechar o Congresso? Porque ele descobre que os deputados estão querendo diminuir o seu poder. E ele não fica satisfeito. A dissolução da Assembleia. Como é que ficou sendo chamado? A Noite da Agonia. Né? A Noite da Agonia. Tem um slide, deixa eu só dar uma olhada, mas não está aqui não. Tem um outro slide que aparece, eu tenho um slide da regência, vai ser na nossa próxima aula. Parece assim, tipo um copo de milkshake, né? Ele já teve em alguns concursos. E uma mão com uma pena mexendo assim, os deputados dentro, dissolvendo ele, né? Por que ele vai usar o termo dissolvendo? Porque ele vai fechar. E aí não é um termo dentro da política que eles usam bastante, né? Quando ele vai fechar o Congresso, ele fala dissolver. Então, a dissolução da Assembleia Constituinte em 12 de novembro, mesmo período que a comissão está no Amazonas, né? E isso vai criar uma revolta, tá? No ano seguinte, em 24, nós vamos ter uma revolta separatista no Nordeste muito forte, quase que isso consegue, tá? Que é chamada Confederação do Equador. Vai envolver Pernambuco e outros estados. Já observando esse autoritarismo de Dom Pedro, né? Centralização
emancebada de poder. Eles já não queriam, eles queriam república. Além de vir monarquia, o cara ainda fecha, não tem deputado, ele vai governar sem deputado. Aliás, todo sistema autoritário ele tem isso. Quando você vê assim, fecha isso, fecha os outros três poderes, né? Fecha o Supremo, os deputados nenhum prestam. E isso é pensamento autoritário, tá? E era o que ele fez. Ele não queria ninguém na frente dele, então tira tudo que era deputado, né? Ele não admitia ser contrariado. E aí, revolta. E aí, na verdade, como ele vai se manter assim, ele vai ter que pegar o beco em 31. Vai ser convidado a ir embora, essa que é a verdade. Aí ele inventa, que é verdade também, que ele ia ver o trono dele em Portugal, lá que estava tomando, o irmão dele estava tomando. Ele passou o trono para a filha e o irmão usurpou junto com a mãe, Dom Miguel. Mas, na verdade, ele foi orientado a ir embora, que não tinha mais segurança nem para ele andar na rua. Não era mais seguro. A insatisfação estava tão grande, né? Por exemplo, ninguém queria assumir um cargo dado por ele. O cara virava o leproso. Da noite para o dia, ninguém queria encostar mais. Então, por exemplo, vou inventar aqui. O ministro da Economia vai ser o Rossi. Não, porque vai ser horrível lá na rua, não vou nem andar mais. Vai ser o ministro agora da Saúde. Não, essa boca é quente. Ninguém mais queria assumir. E aí ele vai embora em 31 e vai deixar o filho dele com 5 anos. E só volta ao Brasil, né? Mais de um século depois, só os restos mortais. Foi exumado, inclusive, ano passado, se eu não me engano, ano passado. Amparado pelo partido dos portugueses. Mas tu lembra que quando ele deu a independência, ele era do lado do partido dos brasileiros? Aqui ele já se voltou. Então, o que havia um sentimento no Brasil? Poxa, eu não estou sendo governado pelo brasileiro. Eu quero ser governado. Tudo bem, vai ser monarquia? Bom, mas o monarca tinha que ser brasileiro. Então já tinha isso. Dom Pedro dissolve a Assembleia. E é membros do Partido Português que avisou para ele, olha, abre teus olhos, hein? Vão derrubar o teu poder. Aqui o cara fez até uma brincadeira, quem fez o slide, né? Está encerrada a reunião. Vossas Excelências não tem mais cartas para jogar esse jogo. Vossa Excelência, né? Quando um deputado chama o outro, geralmente ele quer chamar um palavrão e diz Vossa Excelência é ladrão. Vossa Excelência... Era aquele. Vossa Excelência não tem mais cartas para jogar esse jogo. Quer dizer, a mesa está fechada de jogo. Está encerrado. E ele dissolve a Assembleia. É obrigatório saber esse termo, noite da agonia, tá? E aí nós temos alguma coisa que também o concurseiro tem que saber. O que a nossa primeira Constituição trouxe para o Brasil? Lembra que o nome dela é chamado Carta Magna, né? Vamos dizer assim, é o máximo das leis de uma nação. Ela traz uma Constituição outorgada, quer dizer, imposta, lembra? Outorgada, imposta. Promulgada, ela é feita, sendo discutida por uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, entenda-se, democrática, outorgada, imposta, não democrática. Continua as eleições indiretas. Lembra que era lá no mesmo anteprojeto que ele não queria? Ele vai manter. Eleições indiretas. Povão não vai. Voto censitário. Continua, estava no anteprojeto. Baseado na renda. Só vai votar os votados quem tem grana. A igreja ficava subordinada ao Estado, né? Então, o Estado é laico. Eles vão se desligar com a República. E vai nascer duas palavrinhas aí, duas não, o padroado e o beneplácito. E vamos ter que saber o que significa. Eu vou repetir algumas vezes, a primeira vai ser agora. A igreja está subordinada ao Estado, então é laico, né? A religião vai ser o catolicismo. Mas ele traz duas coisas para mostrar que tudo bem, estamos juntos aqui, mas quem manda sou eu. Padroado significa que a partir de agora o imperador também pode indicar quem é o bispo em tal local, quem é o padre. Na verdade, ele vai poder fazer isso várias vezes. Isso é importante? Porque assim como hoje, naquela época muito mais ainda, um padre tinha um poder muito forte numa comunidade. Então, o padre que não era do lado, não rezava a cartilha do imperador, ele não era legal para ficar em determinada cidade.
Digamos, abriu uma boca agora para bispo. O cardeal chegou, olha, tem aquele cara lá, é nosso. O Papa lá já está se articulando para botar aquele outro, mas esse é nosso. Ele, então deixa comigo. E ele nomeava. Pegava um padre e fazia ele tornar bispo já no outro dia. Padroado vem do termo padrinho, né? O cara que consegue as coisas pro outro. Um termo italiano. O padrinho. Então o que é o padroado? O imperador passa a partir daquele momento, né? Ser também o cara que vai indicar posições para o padre e para bispo. Tem alguém chegando aí com a gente na área ainda, né? É o Júlio Sena. Júlio Sena. O Mário disse que a internet dele tá mal, a minha net também. A minha teve amanhã quase toda chata, né? Eu tô conseguindo. Eu não sei como tá chegando a minha audição, ali, a minha audição, a minha voz aí com vocês. O som, né? Tá chegando legal o som aí? Tá, professor, tudo ok. Beleza. Eu tô preocupado com isso, né? Nós ainda não tivemos nenhuma de nossas aulas, eu acho que essa é a 10ª ou 11ª, um dia muito complicado, como outros colegas já tiveram, né? Eu de manhã já tenho 2 dias essa semana que foi cruel. E agora tem um beneplácido, né? Padroado, poder dele de indicar os bispos, né? E o beneplácito. Beneplácito significa o seguinte: a partir desse momento, toda lei ou toda determinação vinda do Vaticano para o Brasil só vai ter validade se o imperador der o ok. Lembra que é muito parecido com aquela coisa que ele fez lá em maio de 1822 com a coroa portuguesa, que é o cúmplice, aqui também. Mas repara como ele dá uma cutucada para o Papa. Até então, o que o Papa determinasse era, vou inventar aqui, tá? Até a Constituição de 24. O Papa chegava e botava uma norma. A partir de hoje, nenhum padre vai usar sandália. Pô, já via direto. No dia seguinte, bateu no Brasil, todo mundo que estava de sandália tem que botar sapato. Tá me entendendo? Com o beneplácito, o imperador vai dizer, não, pera lá. Ele vai poder usar sapato, mas vai usar o sapato na cerimônia. A sandália ele pode usar na visita aos fiéis. Ele modifica. Ou então ele diz, não, tudo bem, não tem nada a ver. Mas só passa a valer se ele analisar. Beneplácito. Paula Silva, não sei por que o microfone do meu computador não pega. Não é porque está desligado, não, Paula? Ainda agora eu tentei tanto falar contigo, já estava até triste. Eu não sei, pode ser algum problema. No meu caso, é a câmera. Né? Inclusive só para esse tipo de gravação. Nas outras, a minha câmera pega, que é uma maravilha. Para esse tipo de gravação aqui, mas como nós ainda estamos no isolamento, não dava para eu, junto com o professor Jefferson, dar uma analisada, ver se eu mudo também a plataforma. Eu já não consigo a câmera. E isso me deixa muito triste, porque eu gosto de dar aula olhando para o meu aluno. Tranquilo? Revendo, então, o que é que nós temos de novidade com relação à religiosidade? O padroado, o imperador é que vai indicar, né, quem é bispo e aonde colocar. Cargos importantes, né? Local de influência forte. E o beneplácito, toda lei vinda do Vaticano tem que ter o aval primeiro do imperador para poder vigorar no Brasil, onde ele poderia, inclusive, modificar. Isso aqui vai dar dor de cabeça. As províncias não têm autonomia, o Estado é unitário. Eu, né, como historiador, né, uma das minhas reflexões estudando, eu imagino que se isso aqui não existisse, né, até poderíamos ter uma monarquia um pouquinho mais duradoura. Mas isso aqui, lá no final do governo do reinado de Pedro II, vai ser muito forte, um dos motivos para derrubar a monarquia no Brasil, né? As províncias queriam mais autonomia para poder se desenvolver. A monarquia era um entrave ao desenvolvimento. E é interessante que os outros locais, né, Estados Unidos, que inclusive era até maior que o Brasil, e outras províncias, tanto inglesas, espanholas e francesas, que conseguiram o seu processo de independência, ele trouxe autonomia às províncias, né, que é o chamado federalismo. E como é que era, então, constituído o poder? Os poderes eram o seguinte, havia o executivo, né, legislativo e judiciário, lembra do Montesquieu, o espírito das leis? Né? Nenhum poder tem que ser maior do que o outro, as ideias iluministas, né? Só a lei está acima dos três, né?
Em país totalitário, o executivo quer sempre mandar mais. Nós já tivemos alguns momentos na história do Brasil. O executivo. Não, ainda hoje a gente tenta ver coisas parecidas no mundo. O executivo querer mandar. Quando o legislativo quer frear o executivo, já não presta, ou o judiciário. Mas essas instituições são importantes para a harmonia do poder, para a democracia. Se alguma figura aqui dentro não presta, que troque, não a instituição. E olha como sacana, era novinho, mas era esperto. Ele criou um quarto poder. Na verdade, quando ele cria o moderador, disfarçadamente ele está mostrando que ele era absolutista. Mas tinha que mostrar para a comunidade internacional que o Brasil não. Estou cumprindo a ideia de que todo mundo está usando. Né? Os 3 poderes. Botei até um para, se houver algum problema, porque o moderador era um quarto poder que ele poderia intervir quando não houvesse um consenso entre os 3. Mas olha só, quem é o chefe desse poder? O imperador, né? Com seus ministros. Mas quem era o chefe desse outro? Ele de novo. Quer dizer que se entre esses 3 há uma divergência, esse quarto é que dá a palavra final. É ele mesmo. Então, se era ele mesmo, então não tinha nada de democrático aqui, tá? E o resto é isso, o executivo normal, o imperador, como fosse o presidente, o legislativo, que é os deputados, só que estava fechado, lembra? E o judiciário, com os juízes e tribunais. E o moderador é ele. E isso vai durar até a República. Aí nós temos uma composição de poderes, né? Não nos interessa muito essa parte, né? Tão importante, muito parecido com o que é hoje, por isso eu vou pular um pouquinho mais. E aí nós temos uma primeira rebelião do Brasil independente, pelo menos a mais significativa. Tá? Qual é o grande motivo dessa rebelião? A centralização de poder de Dom Pedro. Eles observam nele um cara ali, vamos dizer, déspota. Esse é um nome técnico para dizer que o cara tem ideais absolutistas. Déspota, centralizador, né? Outra coisa aí, fechou o Congresso, lembra? Fechou o Congresso. Segundo, é português. Espera o quê? Então, tudo isso cria uma revolta. E depois a Constituição, que ela não traz a liberdade às províncias que tanto eles queriam. Né? Ele coloca o Brasil unitário sem a autonomia das províncias. Então, há um movimento rebelde. Quando você olhar esses nomes, tá? Pernambuco, Rio Grande, Paraíba, não é... Os nomes são os mesmos do atual, mas a parte geográfica, a dimensão é completamente diferente. O Ceará não tem nem esse tamanho todo, tanto mais. Então, essas fronteiras elas já se modificaram ao longo do tempo. Então, são estados que estão se unindo, né, junto com Pernambuco. Depois eles vão ter apoio estrangeiro, mas depois, por exemplo, as tropas que eram para chegar do Ceará não chegam, da Paraíba. Eles vão ali ter um pequeno momento de sucesso, mas depois serão sufocados, tá? E a rebelião será abafada. O que é interessante aqui é que muitos dos elementos de uma revolta de 7 anos atrás, chamada Independência de Pernambuco, ou a Revolta dos Padres, vão estar aqui, como Frei Caneca, que era líder lá, um dos líderes, e foi anistiado por Dom João VI. De novo o cara está aqui ele não vai ser mais perdoado, tá? Então, repara bem, se essa insurreição, né, prosseguisse, nós não teríamos a dimensão que temos. Nós teríamos um Nordeste fragmentado em vários países. E olha, de novo, quem está na hora se rebelde, quem o Frei Caneca, né, que já tinha sido preso no outro, agora de novo encabeçando. Aí o Dom Pedro já era, papai. Te deu uma chance, mas tu abusou. Você abusou. Tirou partido de mim, abusou. E ele vai ser condenado à forca, que era a pena de morte no Brasil vigente. Né? Contei isso na última aula. Né? Ele é condenado à forca, só que toda vez que ele chegava para ser enforcado, o capataz desistia com medo de uma punição divina. O cara era frei, o cara era até mais do que padre. Né? Eu posso imaginar o capataz na casa dele, meu Deus, eu tenho que matar o padre, o santo padre, o que vai acontecer? E a mãe dele, meu filho, não faça uma coisa dessa, nós vamos estar condenados pela igreja.
Aí na hora de botar a corda ele desistia. Pega outro que esse é frouxo. Ah, eu vou lá, eu mato ele. Só que não era assim, né? Até achar outro, até marcar o dia de novo, aquele cara tinha tempo de pensar. E aí a administração central do Brasil mordiu e disse, mata ou não mata esse cara? Tá o teu jeito, tem que matar. E aí o chefe da guarda teve a ideia. Já que ninguém consegue enfocar, ele também não queria. Ele também não queria. Bora fuzilar, porque fuzilar você não tem a sensação da culpa. Eu comentei na aula anterior, tá? Como é que funciona o fuzilamento? Você pega 6 ou 7 pessoas, só um vai ter a bala de verdade, o resto é fertinho. Então marca, só que mistura, ninguém sabe de que arma saiu a bala que matou. Eu sempre brinco quando eu falo isso aí, porque eu digo, a vontade de matar o Frei Caneca era tão grande que pode ser que até que eles inverteram. Ou botou tudo de verdade e não falou. Só sei que ele morreu. Né? O muro, né, eu tive lá e conheci, né, em Pernambuco, o muro onde ele foi fuzilado. Né, tá lá, na verdade, uma parede da prisão. Qual era a proposta dele? Ideia separatista, por isso uma insurreição, né? Emancipacionista, porque eles queriam a república, eles não queriam monarquia. Visava proclamar a República do Equador, seguia o modelo da Constituição colombiana, tá? Que era uma constituição também aos moldes da norte-americana, né? Acabando com a escravidão. Os Estados Unidos não faz isso, mas trazendo o federalismo. A Constituição colombiana ela era bem para frente, né? Nós vamos ter uma coisa parecida com ela só em 1891. Olha lá a cena que eu falei. Isso aqui é da Noite das Agonias. Eu lembro ainda, né, estudante, a primeira vez que eu fiz uma reflexão sozinho. Eu tinha mania de olhar a Chaz e tentar entender o que ele estava querendo dizer, o artista, né? Isso aqui não tem nada escrito. Já teve em dezenas de provas, de vestibulares, de concurso público. O aluno olhar isso aqui, ela é famosa. A minha reflexão foi essa, aqui é uma pena, né, que era esferográfica da época, a caneta, né, que iria redigir a pena deles, e aqui seriam os deputados, sendo mexido nesse copo aqui parece de um milkshake, né, dissolvendo o Congresso. Olha só como o artista foi, e o resto do povo espantado com aquilo. Isso aqui é os deputados constituintes. Dissolução da Assembleia Constituinte, dissolução, que é chamada Noite das Agonias, 12 de novembro de 1823. A Constituição que seria promulgada, né, elaborada por uma Assembleia, tornou-se no ano seguinte outorgada, imposta. Aqui nós temos o Frei Caneca sendo preparado para o fuzilamento, já que não foi bem assim, né? Ele está num muro e tal. Outorgação da Constituição de 1924, quer dizer, imposto. Essa imagem dele aqui já teve em Enem, prova do Enem, do Dom Pedro. E ele vai abdicar em 31, né? Dia 7 de abril, pressionado. Mas a abdicação dele tem muito a ver com uma morte que há em novembro, né? Um jornalista paulista, Líbero Badaró. Hoje, quem foi em São Paulo, a rua Líbero Badaró, a rua que ele morava, onde ele sofreu um atentado, correu para a casa dele, não morreu logo, e pôde identificar os seus algozes, e percebeu que as pessoas que emboscaram para matá-lo vieram do Rio de Janeiro, e eram ligados ao imperador. No Brasil, né, e na história mundial, nós vamos ver alguns momentos na história que atentados a jornalista vai ajudar a destituir alguns poderes ou alguns governos. Por exemplo, um caso de um atentado ao jornalista, lá no meu canal, inclusive eu gravei uma videoaula rapidamente na porta de um apartamento em Copacabana. O endereço era 180, tá? Que é o atentado à rua Toneleiro, fica em Copacabana. Era para matar um jornalista. O dia era 5 de agosto de 1954. Esse atentado matou, na verdade, um major da aeronáutica. 19 dias depois, por conta do desenrolar desse atentado, Getúlio Vargas vai cometer suicídio. Olha só como é ligado. Aqui, esse atentado, 21 de novembro, vai fazer com que em setembro, novembro, né,
Dezembro, janeiro, fevereiro, inícios de março, início de abril, não vai dar nem 5 meses, 4 meses e pouco, Dom Pedro vai embora. Tudo vai ser uma série de acontecimentos que vem depois do assassinato de Ibn Badarú. Mas o que Badarú tinha? Badarú era um cara que estava ali no jornal pentelhando a vida de Dom Pedro, né? Era ele que estava sempre publicando, né, os atos autoritários de Dom Pedro, a corrupção, o desvio de verba. Ele fazia as denúncias, não deixava Dom Pedro em paz. E mais ou menos isso. Cala a boca desse filho da mãe. Vai lá e apaga ele. Olha como isso aqui é antigo no Brasil. Só que ao tentar apagar ele, na verdade, ele vai colocar fim ao governo dele, né? Há quem diga que uma das frases que ele fala, né, que ele falou, dá a entender, né, que ele diz que você pode matar uma pessoa, mas não a sua ideia. Quando ele vai em Minas Gerais, há quem diga que foi sem querer, mas quando ele chega lá, eles tocam o sino, que é o sino que só é tocado em dia de finado. Quer dizer, uma alusão para dizer que o governo dele já estava morrendo. Ele vai na província de Minas e é tocado o sino do toque do dia de finado. Há quem diga também que ele ouvia zum do tipo, quando deixarás a província? Mostrando que já não era bem aceito. Quando deixarás a província? Quer dizer, quando é que tu vai voltar para São Paulo, para o Rio? Não era aceito. Então, repara bem como vai seguindo. E aí, uma das coisas assim que foi fulminante foi quando ele vai demitir o ministro de Assuntos Brasileiros. 5. 2 dias depois ele pega o beco. Bem, vou comentar sobre a Noite das Garrafadas, comuns, muito comum em provas também de concursos. Tá legal? A Noite das Garrafadas, que essa imagem é que sempre vem em livros didáticos, prova de vestibulares, já vem em vários, nos concursos públicos, que foi uma idealização do artista, mas ela não funciona assim. A verdade é a seguinte, esses portugueses, né, que está representado com o cara com buchão, ele pertencia a uma ordem, né, secreta, parecida como se fosse a maçonaria, chamado o Colunas do Trono ou Carpinteiro de São José. Já o próprio nome carpinteiro já tem a ver, porque os maçons também se falam, né, herdeiro lá do carpinteiro, de José, né, ou de Jesus. Então tem essa coisa. Só que essa confraria, né, essa organização secreta, portugueses com apoio a Dom Pedro, que era português. Ele celebrando a chegada de Dom Pedro ao Rio de Janeiro, que veio de Minas Gerais, chateado, eles vão fazer fogueira nas ruas para recepcionar a chegada, né? Até hoje, né? O cara tá lascando, o cara na grita, chama o cara de mito, aquela loucura. Então, aquela coisa, ele tá sacaneando o Brasil, mas ainda tinha um grupo que gostava. Então, o que eles fizeram? Fogueiras nas ruas, nas principais ruas do Rio, por onde a sua comitiva ia passando. Brasileiro puto com aquela situação, que já não aguentava mais ele, foram apagando as fogueiras e chutavam a porta dos portugueses, que da janela jogavam garrafas. Nós estávamos à beira de uma guerra civil. Foi quando chegaram com Dom Pedro e disse, olha, tá insustentável. O ministro dele já não apoiava mais ele destitui. Só que ninguém quer assumir. 2 dias depois, aí ele vai com as... Não é bem que ele inventa, né? Mas dava para ele ficar mais tempo. O trono de Portugal, ele era o herdeiro, e ele passou para a filha. E quem vai usurpar é Dom Miguel, um irmão dele com a mãe. Aí é mais ou menos, peraí que eu vou lá resolver um problema e já volto. Tchau. Nunca mais voltou, tá? E assim ele abandona o Brasil. Abdicação de Dom Pedro. Isso aqui é uma foto, né, da carta redigida à mão dele, né? Dom Pedro I abdicou ao trono brasileiro em 7 de abril de 1831, em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, que ainda iria completar 5 anos de idade. O que a Constituição dizia? Que no impedimento, né, os constituintes, os deputados, deveriam escolher alguém para governar. Isso era chamado a regência, de imediato. Interessante aqui que aquela família que ajudou ele na independência, os Andrada, que na noite das agonias, que era o deputado, ele mandou prender,
ele vai chamar para ser tutor do seu filho, né? Os Andrade. Lembra que ele já tinha sacaneado em 1823. Agora ele chama, vem cá, cuida do meu filho, é meu garoto. Nunca mais eles vão se ver, tá? E o que tem escrito aqui, tá aqui, ó. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente, na verdade estava pressionado, abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho. Estou abdicando em favor dele. Saio e o poder é dele, só que ele não podia assumir. A Constituição diz que só depois de maior. O filho do senhor Dom Pedro de Alcântara, Boa Vista, 7 de abril. 7 de abril, lembra? 2 dias depois que ele demitiu o ministro de Assuntos Brasileiros, de 1831, 10º da independência do Império Pedro. Então, com isso, ele vai embora. E olha quem que vai. E vai pintar aqui algumas revoltas, né? Vai dar uma acalmada quando ele vai embora, porque agora esse cara é brasileiro, mas em compensação vai vir revolta. Como essas revoltas vão ganhar corpo, aqui, ele ainda de menor, eles vão fazer com que ele assuma, vai ser chamado golpe da maioridade, para que acalmasse as revoltas. Acalma de novo. Para quem faz concurso da região norte, né, Pará, Maranhão, Amazonas, é comum cair uma das revoltas aqui, tá? Chamada cabanagem, que é um outro momento dentro das chamadas revoltas da República Velha. Rapaz, ainda temos um chegando agora, o Jackson. E ele entra logo 2 vezes. Vamos ver se a gente consegue trabalhar algumas questões nesses 15 minutos finais. Mas eu precisava fechar isso aí para não ficar engatado um assunto de uma aula para outra, tá? Rocha, o que a gente vai ver no outro? Que eu quero dar uma olhada aqui para pirar aqui no livro. Nós vamos ver o período regencial, 1831 a 1840, tá? Período regencial. Vamos lá, nossa primeira questão. Uma questão até razoavelmente nova, de 2016. As primeiras questões elas vão tratar da chegada da família real, tá? E aí depois começa a cair questões envolvendo o processo de independência. Eu gostaria de ouvir, né, alguns colegas. Depois eu vou olhar lá no chat. Mas quem puder falar, fale a sua resposta. Eu vou ler só a questão. Os itens eu não vou. Quem lê mais rápido que eu vai embora. Corre na minha frente. No ano de 1808, a corte portuguesa instalou-se no Brasil. A partir desse momento, um processo de desenvolvimento científico e cultural ocorreu, com a fundação de instituições como a Biblioteca Pública e a imprensa régia, né? Também foram criados, com o passar do tempo, diferentes cursos, como a Academia Real Militar e a Faculdade de Medicina. Marque a alternativa que demonstra o principal objetivo do governo ao instituir o desenvolvimento desses cursos. Por que ele estava fazendo esses cursos, né? Qual era o seu objetivo? O que ele queria com isso? Já posso olhar as respostas? Todo mundo conseguiu olhar a questão? Já estou vendo alguns responderem. Eu vim aqui para olhar. Vou voltar de novo. Não quero que ninguém fique se baseando na resposta do colega, tá? Beleza, muito boa a resposta. Deixa eu só conferir. Mais alguém? Beleza. Bora, Silvia. Bora, Mário. Renatão. De novo, para você olhar mais uma vez. Não posso custar muito. Pode falar também no áudio, não tem problema não. Cada qual com a sua ideia. Nós temos aí 2-3, né? Dois primeiro uma letra. Opa, tá pendendo um pouquinho mais para a letra A, né? Só tem dessas duas letras, mas o A tá ganhando um pouquinho, tá? 4-4, né? 5-4, tá ganhando a letra A. Cadê as meninas? Silva já marcou, né? A nossa Indinha não tá hoje.
Júlio César, não estou vendo o nome dele aqui nas respostas. Seu Cleison, não tá. Não, seu Cleison respondeu, foi o segundo, perdão. Vamos lá, né? Ganhou a letra A. Então, bora dar uma olhadinha o que tem nessa letra A para ela ser a campeã. Cadê? Fortalecer o sistema público de educação. Nem hoje ainda direito. Existente desde a fundação das primeiras vilas, nem tinha. A educação só era dos jesuítas para os filhos da administração portuguesa. Repara bem, ele está perguntando com relação aos cursos de faculdade de medicina e da Academia Real. Não tem nada a ver com o ensino público. Na verdade, pessoal, era a letra E. Formar recursos humanos para atender a necessidade da corte. Disse isso na última aula. No último encontro nosso, eu falei sobre isso. Ele vem todo mundo para cá fugindo, né? Mas aqui não tem médico, não tem engenheiro. Então ele precisava. É a letra E, né? Quem foi o primeiro aí que é da letra E? Matheus Hidalgo foi o primeiro a acertar. Vamos lá. Se alguém resolver perguntar alguma coisa, fale. Senão eu já vou para a segunda. Unifesp, o que ela diz? Em 1808, a família real portuguesa se transferiu para o Brasil. Essa transferência está ligada a... Em 1808, a família real portuguesa se transferiu para o Brasil. Essa transferência está ligada a... Já vou olhar lá, ver se alguém já marcou alguma coisa. Da próxima eu vou marcar aqui para saber, né? Mas dá para perceber. A primeira resposta começou com Gabriel Bessa. Gabriel Bessa. Correto. Todos que marcaram, vou ganhar um pouquinho mais de velocidade para ver mais questão. Todos acertaram. Eu vou botar assim, tá? Para a gente entender aqui. As próximas respostas são em cima já é da questão 3, para mim não confundir. Então vamos lá. Letra B. A disputa entre a Inglaterra e a França pela hegemonia europeia. Claro, a briga deles dois vai fazer o quê? Que Napoleão Bonaparte, o francês, o imperador, decretasse o império, o bloqueio continental. Essa briga deles fez com que a família real tivesse que vir para cá. Ninguém errou. Se alguém quiser algum comentário na demais, faça o favor de me perguntar. Questão da FUVEST, grande vestibular, um dos maiores vestibulares do Brasil. Em novembro de 1807, a família real portuguesa deixou Lisboa. E em março de 1808, chegou ao Rio de Janeiro. O acontecimento pode ser visto como... Em novembro de 1807, a família real portuguesa deixou Lisboa. E em março de 1808, chegou ao Rio de Janeiro. O acontecimento pode ser visto como... Duas respostas até agora. Vem só olhar aqui. Lucas, Silvia a primeira, Lucas, Valderson. Nós temos duas letras aí na briga, né? A letra E ganhando e a letra A. De novo aqui para você olhar. Eita, que só tem letra E, mas a letra... Já nem sei mais quem é mais. Se é a letra E, se é a letra A. Mas eu acho que é a letra E. Tá igual a outra, né? A letra E tá ganhando.
Tranquilo? Alguém tá com dúvida nela? Poxa, Rocha, o que será que é isso aqui? Tem alguém? Renatão, eu não tô vendo você participar das respostas, Renato. O que aconteceu contigo? Estou com dúvida, professor. Acho que é a letra D. Então marca a tua letra aí. Tem que exercite. Cadê a questão 3? Só tem letra E e letra A. Aí, Renato. Tá, eu vou começar com a campeã, tá? Que é a letra E. Letra E. Exigência diplomata apresentar. Não, em nenhum momento ele exigiu que o cara viesse para cá. Ele exigiu que ele fechasse seus portos ao comércio com a Inglaterra, tá? Ele exigiu isso. Napoleão Bonaparte, ele não chegou, ei, eu quero que você vá embora para o Brasil. Nem nada, ele queria era pegar lá o rei e aprender. Ia dar uns cacetes no rei. O rei veio para cá fugido. Não veio porque Napoleão mandou. Exigência diplomática. Ele pensou que não teve nem diplomacia. Napoleão mandou um exército. Portugal nem esperava, já tava, o exército francês já estava chegando lá, porque passou sem resistência pela Espanha. Letra A. A incapacidade dos braganças de resistir à pressão da Espanha para impedir a anexação de Portugal. A resistência à pressão da Espanha para... Que nada, a Espanha nem teve pressão, a Espanha abriu as pernas e entregou. Ela não tinha como disputar, ela não tinha como reagir, tá? Resposta, vamos ver a letra D, né, do Renato. A culminância de uma discussão, não tinha discussão popular, rapaz, o homem lá era autoritário, era absolutista, ele quer saber o que o povo quer? Olha a resposta porque é uma coisa esquisita. Ele só matava essa por eliminação. Letra C, a resposta. Execução de um projeto de mudança, é um antigo e velho projeto, do Império Português invocado em épocas de crise. Quer dizer, já existia uma ideia disso, que toda vez que tivesse uma crise muito grande, né, seja ela diplomática, de guerra ou catástrofe, que Portugal tem muitos terremotos, eles poderiam fazer uma troca da capital. Não para a colônia, não imaginava, mas isso já existia. Essa questão eu vou dizer, muito maliciosa. Só tinha um jeito, eliminando. Por exemplo, a letra B. Ato desesperado do príncipe regente, pressionado. A rainha mãe pressionava ninguém, ela estava doente mental, está terminal. Lembra de uma história que eu contei que dizem que ela veio enrolada no tapete? Todo mundo se ajeitando para vir embora e ela assim, naquele momento de falta de lucidez, mas dava um relampejo assim, ela olhava assim e dizia assim, calma pessoal, senão os franceses vão pensar que a gente está fugindo. Ela não mandava mais. Dom Maria I, né, conhecido como Dom Maria a Louca, ela não apitava mais em nada, tá? Então, você só mataria essa questão 3 por eliminação. Que aí pouca gente ia saber disso aí. Olha, ainda teve o Leomar na letra. Só não teve ninguém na letra C, né? Justamente a resposta. Então, questão enjoada. Claro que eu não vou trazer só questão fácil, né? Bora ver então a número 4. Eu vou jogar ela aqui para baixo. A 4, que é para a gente trabalhar questão e opção junto, tá bom? Então tá aqui. A organização política do Brasil, depois da separação de Portugal, opa, olha aí, já mudou o tipo da pergunta, diferenciava-se dos outros países latino-americanos, que não se haviam tornado independente no mesmo período. Assinale a alternativa correta. A organização política do Brasil, depois da separação de Portugal, diferenciava-se dos outros países latino-americanos, que se haviam tornado independentes no mesmo período. Assinale a alternativa correta. Eu estou lendo lá e olhando as opções, porque eu também não tenho as respostas decoradas, né? Também estou fazendo aqui as minhas eliminações. Eu vou dar uma olhadinha lá, né? Ninguém ainda na questão 4. Ficaram com medo, né? Depois daquela... Foi só falar, já saiu aí. D, D, A, A. De novo, só 2 letras. Ariel, Valdson,
Rosário, cadê a Silvia? Opa, tá lá, Silvia. Volta lá, professor. Perdão. Vou voltar agora, Fernandão. Agora. Você só manda e eu obedeço. Já tá aí, na área. O que é interessante, meu amigão, é que isso foi visto nessa aula mesmo. E Márcio, opa, pintou uma letra diferente. A C também pintou na área, né? Letra D, letra A e letra C. Essa eu vou fazer diferente, eu vou na certa primeiro e depois a gente discute as outras. Ora, foi a aula de hoje, né? O Brasil foi o único que se tornou monarquia. Todos os países que estavam se tornando independentes, a maioria um pouquinho antes do Brasil, né? 1810, 1818, Brasil 1822, quase tudo no mesmo período, foram tornando-se república. E o Brasil, após, né, tornou uma monarquia como regime de governo. Resposta à letra A. O que diz a C? Que teve um C lá, né? A partir da independência, extinguiu-se todas as formas de trabalho escravo. Meu Deus! Isso só vai ocorrer legalmente em 13 de maio de 1888. Eita! Uma neta de Dom Pedro I. Vai custar muito, né? Uma neta de Dom Pedro, Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Qual era a outra? Letra E, né? Após a independência, o Brasil passou a sofrer forte influência da economia da Espanha. A Espanha estava quebrada, rapaz. Principal fonte da economia, a forte influência dos ingleses. A Espanha quebrada, igual ele. Espanha e Brasil estavam que nem arroz de terceira, todo quebrado. Se alguém quiser aí alguma pergunta, é só pedir. Vamos lá. Questão de número 5. Eu já vi mais de uma questão com esse texto aqui, tá? Ou fragmento desse texto aqui. Isso foi escrito em 24, tá? Ali entre os acontecimentos pós-22. Mas vamos lá. Fui à terra fazer compras com a Gline, né? Uma pessoa dizendo que foi com a outra fazer compras, né? Há muitas casas inglesas, tais como celeiros e armazéns, não diferente dos que chamamos na Inglaterra de armazéns italianos, de secos e molhados. Mas, em geral, os ingleses aqui vendem suas mercadorias em grosso a retalhistas nativos. Quer dizer, eles são atacadistas também, né? Esse engrosso que ele quer dizer é isso. Nativo, né? Chamar de nativo. Ou até outros franceses. As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglesas. A cada porta, as palavras super fino de Londres saltam nossos olhos, né? Então, ela vai passando, tem um cara lá, tipo um lord, conversando, né? Come here, please. Ela dá a impressão até que está na Inglaterra, né? São duas amigas passeando. Super fino, salta os olhos. Algodão estampado, panos largos. Tudo que ela vê na Inglaterra, ela está vendo aqui. Mas, acima de tudo, ferragem de Birgman. Pode-se obter um pouco mais caro do que em nossa terra, nas lojas do Brasil. Até um pouquinho, mas eu consigo tudo aqui. Isso que ela está dizendo. Maria Grão, diário de viagem ao Brasil, tal, publicado e tal. Esse trecho do diário da inglesa Maria Grão refere-se à sua estada no Rio de Janeiro de 1822 e foi escrito em 21 de janeiro desse mesmo ano. Essas anotações mostram alguns efeitos Questão 5 enjoada, né, cara? Questão 5 enjoada. Essa seria bom vocês perguntarem, né? Isso aqui, ó, Tratado de Myken, esse era o nome de um ministro inglês, ato de navegação, tá?
Tratado de Comércio e Navegação. Procure perguntar essas coisas. Se não agora, depois no privado. Rapaz, já tem. Será que isso tudo é da questão, é? É. Tem gente chegando agora na hora do Amém, né? Já vamos partir para um outro link. E aí, Francinei? Félix? Fala, guerreiro. Firme e forte? Então vamos lá. Vou jogar a resposta e você peça alguma explicação. A gente encerra nela. Viu que eu já até botei o vermelho? Pessoal, resposta é a letra C. Trata-se da abertura dos portos do Brasil às Nações Amigas, decretada por Dom João em 1808, após a chegada da família real ao Brasil. O que ele quer dizer? Após a abertura dos portos, produtos ingleses entraram com borra no Brasil. Inclusive mais barato, né? Devido ao Tratado de Navegação e Comércio de 1810, eles vão entrar mais barato. Lembra que esses produtos todo era desovado na Europa, né? Mas com o bloqueio continental não pode mais. E eles precisavam vender. Então, olha, por exemplo, eu vi uma questão parecida com essa, e é dessa mulher mesmo que escreveu. Ela dizia lá que ela andava pelas ruas do Rio, mas com a impressão de que estava em Londres. De tanto produto. Você vê que ela está olhando, eles têm tudo aqui. Vou pagar um pouquinho mais caro, mas tudo que tem lá eu encontro aqui. Graças à abertura dos portos. Esse tratado de Mittren, de 1700, é verdade. Ele é chamado Tratado de Panos e Vinhos, entre Portugal e Inglaterra, né? A Inglaterra se comprometendo a comprar os vinhos deles e ele de comprar o texto e outros produtos da Inglaterra. Vai quebrar Portugal esse tratado. Ato de navegação é Oliver Cromwell, né? Isso aqui era para lascar a Holanda. A partir dessa data, quem quisesse comprar ou vender da Inglaterra só podia ser se ele usasse navio inglês. Nada a ver com a nossa situação, né? Essa resposta poderia estar mais próxima. O Tratado de Comércio e Navegação, sim, que vai facilitar a entrada do mais produto ainda. Só que ela segue aqui, olha, se deu início à exportação de produto, na verdade, é importação. Esse tratado, a Inglaterra quer vender para o Brasil e não quer comprar do Brasil. Por isso, esse errinho lá. Beleza? Tranquilidade? Tá? Vamos dar uma encerrada aqui. Professor,